Graça e paz, amados, bom dia! Estamos aqui já quarta-feira, 17 de junho de 2026, estudando a palavra do Senhor, trazendo aqui para mim, logicamente. Inicialmente eu recebo essa palavra, interiorizando em mim Cristo Jesus, porque Cristo é a palavra. Quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E quando lá na oração sacerdotal ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele é o caminho, ele é a verdade, que é a palavra, que são as escrituras, ou a escritura em si, ou é a escritura sagrada, para que a gente tenha vida. Mas essa vida que temos, para termos uma vida, uma vida rotineira, uma vida cheia de problemas, cheia de fraquezas, cheia de derrotas. Não, meus irmãos. A palavra diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, na verdade da palavra, nós vamos ser mais que vencedores. Então, a palavra está a todo momento nos ensinando como viver, como nos posicionar, o processo de conversão, como é ter o batismo do arrependimento, tornando nova criatura. Após isso, buscarmos nas escrituras sagradas uma forma de evolução, de crescimento de Cristo dentro de nós. Quando a gente se enche da palavra de Deus, é a mesma coisa, tanto daquele louvor quanto uma passagem bíblica que, eu não lembro, acho que era João dizendo que diminua eu para que cresça o Senhor. Então, é isso. Hoje aqui, por exemplo, João 15, verso 12, que vai falar sobre um mandamento. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ali, dentre os 10 mandamentos, dentre os 2 mandamentos que Jesus relata, aqui em Lucas, por exemplo, Lucas 10, 25 em diante. Olha bem, o que aconteceu aqui? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como interpretas? E ele vai e cita o resumo dos 613 mandamentos, depois dos 10 na tábua da lei, e depois os 2 que Jesus resumiu, já havia resumido aqui. Aí o intérprete respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que um intérprete da lei respondeu quais seriam os caminhos para isso, ou as 2 respostas resumidamente sendo o caminho para obter a vida eterna, mesmo assim Jesus foi lá e o elogiou, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, o intérprete da lei, porém, ou eu e vocês aqui em pleno século 21, porém, não estamos entendendo quem é esse próximo. Ele foi e perguntou: quem é meu próximo? Aí Jesus prosseguiu contando a história do bom samaritano. Eu não vou estender nisso aqui agora. Mas o fato é que existe um mandamento. Mas, irmãos,
Se Cristo é a palavra, então todo o contexto bíblico, você buscar se encher de Cristo, você vai entender como amar o teu próximo. Um exemplo, como amar a tua próxima esposa, vocês maridos, ou eu também. Efésios 5:25 diz: amai marido, amai vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Exemplo, mulher, como você amar o teu próximo, não o amor eros, o amor ágape. Como você amar o teu marido como a si mesmo, como Cristo nos ensina. Efésios 5:22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então, essa submissão é algo que tem que ser melhor interpretado para a mulher amar o próximo, que é estar submissão, ou seja, na mesma missão, acima da missão, correndo atrás. E realmente a resposta, essa submissão traz sim a resposta em ser o homem, ser como ele é o cabeça, que depois vai dizer que ele é o cabeça, então é o cabeça que dá vamos falar, a resposta final de qualquer situação. Mas a mulher, como ela está acima da missão junto com o marido, ela pode convencê-lo. Só que se não convencê-lo, então o que prevalece é ele que é o cabeça. Então, aí por outro lado, o homem, como está em 5:25, ele pode ser que ele tendencie a renunciar, porque ele tem a orientação de sacrificar pela esposa. Entendeu? Então o sentido é esse, a gente tem que ir compreendendo exatamente assim. Vamos orar aqui então para que o Senhor nos ensine ainda mais sobre amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. E ele diz aqui, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Pai querido, eterno Deus, sua palavra foi aqui exposta. Eu espero no Senhor e que o Senhor esteja em mim e que também, assim como na oração sacerdotal, o Senhor nos ensina aqui em João 17, que Deus está no Filho, Deus Pai está no Filho e o Filho está em nós. Que o Senhor esteja em nós através hoje do Espírito Santo, para que a gente possa discernir e tomar as situações respondendo assim como está escrito na palavra de Deus. É o que eu almejo, que os meus irmãos aqui, alguns recebam semente, outros possam já estar com sementes e agora germinando, outros leite espiritual, outros alimentos sólidos e outros já pegando bases aqui para que de alguma forma leve a tua palavra adiante. Pai, em nome de Jesus, nos ouça nessa manhã, que assim seja. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, meus irmãos? E é isso, glória a Deus. Olha, essa palavra nos traz alguns paralelos, exatamente está aqui em Romanos 12, no verso 9. Olha bem o que diz. Aqui era Paulo, após nos ensinar sobre a gente ter a transformação da nossa mente para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aí ele diz ali depois dessa nova vida, o devido uso dos dons espirituais. Aí ele começa aqui a nos ensinar sobre as virtudes recomendadas e a primeira delas é: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.
Irmãos, eu creio que todo mundo, nós que somos adultos, nós temos esta visão, o que é o mal e o que é o bem. Então, quando a gente resolve resolver as nossas questões, de fato, por exemplo, isso aqui é mal, isso aqui é bem. Isso é você já viver as virtudes que você já tem Cristo em você. Então, olha bem, o caminho é muito fácil entendermos o que é o correto e o que é o errado. Então, se encher da palavra de Deus. Assim como também aqui em 1 Pedro, capítulo 3, no verso, onde diz aqui, capítulo 3, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, viver pelo meio de Cristo. E qual que é o meio de Cristo? De Gênesis a Apocalipse. Este é o meio de Cristo. Então, se entendermos, se estudarmos, ou se quem não quiser estudar, eu não estou orientando para não estudar, mas se vocês estão ouvindo aqui todo dia este devocional, e entender que aqui está dizendo exatamente assim, para vivermos por meio dele. E eu disse que a palavra de Deus é a verdade. E ele disse que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Então, como é que você vai querer ter vida? Vida de fato, vida plena, não vida de derrotas, mas vida de vitória. Você vai ser vitorioso em Cristo Jesus, mais que vitoriosos em Cristo Jesus seremos. Então, por meio dele, por meio da palavra de Deus, e é assim que compreendemos. Assim como eu trouxe aqui nessa passagem do bom samaritano, que ali do intérprete da lei, ou seja, um doutor da lei, não sabia que ali, por exemplo, quando Jesus conta essa parábola do bom samaritano, ele vai dizer que é exatamente assim, que passou ali, por exemplo, bom, vamos lá. Então aconteceu que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair à mão de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos danos, muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou a largo. Depois passou um levita e fez a mesma coisa. Mas um certo samaritano, um homem que era rejeitado pelo povo judeu, e Jesus ali na época nasceu como judeu, nasceu como judeu aqui na terra. E com isso a maioria dos discípulos ali, todos eram judeus, acho que todos, se eu não me engano. Mas um samaritano, que era um povo rejeitado, um povo que se sentia humilhado, um homem esse certo samaritano, ele passou e vendo aquele homem, cuidou daquele homem, compadeceu-se dele. Ele foi ali, pensou e aplicou óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, pegou esse homem, colocou sobre o próprio animal, levou na cidade, numa hospedaria, foi, pediu, cuida desse homem e cuidou de uma forma tremenda e deixou lá, e deixou tudo pago. Então, qual desses três te parece ter sido, perguntando ali para o intérprete da lei e perguntando para mim e para vocês aqui hoje, no século 21? Quais desses três te parecia ser bom? Ou seja, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e proceda tu de igual modo.
E ontem, se você lembrar da palavra de ontem, falou sobre isso. Amar a misericórdia e andar humildemente nos caminhos do Senhor. Então, é isso que a palavra nos ensina todos os dias. É por isso que, pelo menos de segunda a sexta e aos domingos, quando eu tenho a oportunidade de estar nas igrejas, seja abrindo um culto, dando uma saudação, ou mesmo levando uma pregação, assim como hoje também vou numa igreja em Recife. Então, é isso, é você se encher dessa palavra. Quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais... Desculpa, gente. Mais você vai compreender este caminho. Tinha até parado de fazer o devocional, que eu estava meio resfriado, meio complicado, mas desculpa aí no final, mas não dá. Já estamos terminando aqui. Não dá para cortar o vídeo. Mas recebam, em nome de Jesus, e tenha aí a misericórdia comigo pelo fato de eu ter espirrado e atrapalhado um pouco. Amém? Então fiquem em paz, que Deus continue abençoando todos vocês e que vocês compreendam que viver o caminho de Gênesis a Apocalipse, como Deus nos ensina que Cristo é este caminho, é você ter uma vida plena, vitoriosa em Cristo. Quer ser vitorioso em Cristo Jesus? Receba essa palavra de Deus todos os dias na tua mente e coração, fazendo uma transformação rumo ao propósito de Deus sobre a sua vida aqui na Terra. Amém? Fique em paz, Deus abençoe. Até amanhã, com a permissão do nosso Senhor. Abraço.